people! Bem-vindos em mais um vídeo do canal Nutri Raquel Alves por vir. Ando meio sumidinha por aqui, porque tá bem difícil conciliar casa, marido, trabalho, faculdade e vida de youtuber. Não tá fácil, mas eu prometo que sempre que eu tiver um tempinho, eu apareço aqui com conteúdo de qualidade para vocês. Aliás, o conteúdo de hoje é muito legal, é um tema muito importante dentro da nutrição, um tema que para mim caminha lado a lado. Nutrição que alimenta corpo e mente. Para falar desse assunto, eu trouxe aqui hoje uma profissional lindíssima, minha amiga Gisele Cândido. Gi, se apresenta pro pessoal. Olá, gente! Hello, people! Bom, como a Rachel já me apresentou, meu nome é Gisele. Eu sou nutricionista, estou formada há aproximadamente há 13, vai para 14 anos. E a minha experiência, ela iniciou na área hospitalar, então eu trabalhei bastante tempo em hospital. Depois eu associei o atendimento no consultório, fiquei com os dois trabalhos e hoje eu atendo exclusivamente em consultório. Eu atendo numa consultório particular, onde eu recebo pacientes de diversas indicações e também participo do grupo de cirurgia bariátrica, onde eu faço parte de uma equipe multidisciplinar. E fiz questão de aceitar o convite da minha amiga, super estudante, futura Nutri, para contribuir um pouquinho para o seu canal. Que legal, Gi, eu fico muito feliz com a sua presença. Vamos introduzir o tema então, nutrição que alimenta corpo e mente. Gi, acho que não só eu, como todo mundo, a primeira coisa quando pensa em nutrição é no emagrecimento, no lado estético da coisa. E a minha experiência ao longo dos anos me fez aprender e entender que a nutrição é muito maior, muito mais amplo que isso. E eu queria que você relatasse sobre o seu olhar profissional, de anos de experiência, 13 anos aí formada. Conta pra gente sobre isso. Bom, a nutrição hoje, graças a Deus, né, você que iniciou aí com todo o seu processo por conseguir trazer para sua vida hábitos mais saudáveis, você percebeu isso através de redes sociais, então a gente percebe que hoje a nutrição ela é muito vista, ela é muito valorizada de uma forma muito nobre, né? Porque realmente a nutrição ela é responsável por prevenir doenças, então já passou a época onde a gente só pensava no tratamento da doença. A gente está mais interessado realmente em postergar o aparecimento de patologias, de doenças específicas. Então, antigamente, a nutrição era vista como contagem de calorias. Então, o nutricionista era responsável em passar uma dieta para o paciente a fim de fazê-lo emagrecer. E muitas vezes, quando a gente avalia essa dieta, até mesmo eu já prescrevi muitas vezes, alimentos onde jamais hoje é tido como alimentos saudáveis, mas que a gente prescrevia julgando ser saudável simplesmente por um baixo valor calórico, né? Então, assim, a gente fala 13 anos, para nós parece muito tempo, né? Mas, assim, aconteceu realmente muita coisa nesse período curto e que nos trouxe realmente essa responsabilidade em conscientizar as pessoas de que realmente não tá na caloria, o mais importante. Sabe, só te cortando um pouquinho, que eu lembro uma vez que eu passei consulta com você, que você fez o exemplo do suco de laranja com chá 0 caloria, lembra? Sim, Qual que eu escolheria? Eu fui no chá. Sempre escolheria no chá. E o menor. Eu gosto do exemplo da gelatina, a gelatina 0 e abacate, um refrigerante e um açaí. Então, assim, a gente sempre tenta associar para o paciente, para as pessoas conseguirem enxergar que realmente não adianta eu pensar em poupar um valor, uma energia, mas se eu não estou oferecendo um nutriente. Então, se eu não ofereço um nutriente, eu não estou falando de nutrição. E a nutrição é uma nutrição sistêmica, a nutrição celular, eu nunca vou conseguir, eu quero realmente nutrir, diminuir a gordurinha da barriga. A gente nunca vai conseguir diminuir só da barriga, a gente vai focar para isso acontecer no corpo todo, falando de emagrecimento. Agora eu quero nutrir a célula dos meus neurônios, né? Do meu sistema nervoso. Eu vou conseguir levar nutrientes específicos que atuam ali, mas eu nunca vou levar esse nutriente só para lá. Então, assim, a nutrição, ela acaba sendo sistêmica, sim, ela vai para todas as nossas células, assim como os alimentos que são ricos em energia e pobres em nutrientes também traz dano para todas as nossas células. Pessoal, eu e a Gi, a gente se conhece há mais de 15 anos. Na época ela era estudante ainda de nutrição, eu vendedora de calçados. E eu não sei se você lembra, Gi, mas já nessa época eu tinha uma relação muito conturbada com a alimentação.
ficava horas lá no serviço sem comer, seguidos de compulsão alimentar, bulimia, transtorno de imagem. Só queria vender e não ia comer, né? E quando comia coxinha. E tudo isso me fez entender a experiência, todo esse histórico, que o meu psicológico foi o que me travou e ainda me trava de obter bons resultados físicos, psicológicos. E eu queria entender nutricionalmente sobre isso. Conta pra gente. Bom, é um tema que eu acho que a gente poderia pegar um dia só para conversar sobre isso, né? Com o tempo eu fui tentar entender, porque assim, se hoje você para conversar com uma pessoa leiga, ela sabe o mínimo de nutrição. Então hoje todo mundo sabe o que é saudável, o que não é, o que deve ser ingerido, o que não deve ser ingerido. Eu falo isso para os meus pacientes. Então assim, a internet ela tá aí com uma gama de informação, profissionais extremamente capacitados, compartilhando informações do bem, que é o que você está fazendo. E então a informação ela tá aí, ela tá de graça, né? Um conteúdo gratuito, rico e que veio para informar. Então por que as pessoas têm a informação e não conseguem agir? Então eu costumo conversar e abordar isso em consultório, que assim, a ação é diferente de informação, né? Então por que eu não consigo agir? Porque eu preciso mudar o meu comportamento alimentar. Então eu não preciso ter a informação apenas, eu preciso saber o que fazer com aquela informação. E aí foi onde eu comecei a me interessar um pouco mais sobre a nutrição comportamental. A nutrição comportamental, ela está diretamente associada realmente ao lado emocional do problema, né? Então assim, você não deve ingerir, enfim, doces, um exemplo, tá? Não possa, tá, pessoal? É um exemplo. Não deve ingerir doces, tá? Por que eu não devo ingerir doces? Qual é a minha dificuldade em falar não pro doce? Por que eu tenho tanta dependência pelo doce? Por que às vezes eu uso como desculpa, eu preciso dele ao invés de falar eu quero ele? Então assim, a nutrição comportamental ela aborda essa questão. Então quando a gente fala dos transtornos alimentares, quando a gente fala do transtorno de imagem, é muito além, porque você vai concordar comigo, porque informação você tinha. Então você não comia os alimentos de uma forma geral, porque você sabia que eles tinham as calorias, você tinha uma informação, se me corrija se eu estiver errado, mas uma informação um pouco conturbada a respeito da nutrição, que realmente deveria ser ingerida. Na época ainda não tinha celular, internet. Não tinha, a rede social não estava tão rica. Eu tive acesso àquele regime dos pontos, né? Porque era regime a dieta dos pontos, né? Mas não sei nem como aquilo veio parar na minha mão. Não sei se foi algum conhecido que deu, sabe? Porque Sim. eu mesmo não ia em nutricionista. Acho que nem era também tão falada a nutrição na época, né, Gi? Eu, na verdade, voltando um pouquinho para a primeira pergunta que você me fez, quando eu decidi ser nutricionista, eu era secretária de uma nutricionista. Então, eu sabia disso. Eu era secretária de uma nutricionista. E aí eu escutava as consultas dela, mas ela era uma nutricionista esportiva. Então eu me interessei por essa parte. E eu nunca atuei nessa parte. Então, assim, desde o meu primeiro estágio sempre foi no tratamento de doença. Eu acho que de uma forma muito inconsciente, eu fui migrando para aquilo que eu queria, que era tratar realmente doença, que era prevenir a doença. E nunca tive vontade de atuar na nutrição esportiva. Respeito, acho uma área linda, mas não é o meu caso. Mas só pra gente entender, né? Então, quando nós falamos dos transtornos alimentares, né, do transtorno de imagem, né, da alteração, daquilo que eu enxergo, a gente fala muito dessa alteração emocional, né? E essa alteração emocional é multifatorial, pode vir realmente de traumas de infância, de imposição, daquilo que é estimulado, daquilo que nós somos cobrados, uma autoaceitação. Então isso também é muito importante a gente abordar, porque às vezes a gente só joga a culpa no outro, mas na verdade é a gente que não se aceita daquela forma. Então assim, quando nós falamos da nutrição, a gente precisa tratar o comportamento. Qual é a relação que eu tenho com o alimento hoje? Uma vez descoberta essa relação, a gente começa sim, depois de algum tempo, falar sobre calorias, falar sobre distribuição dos alimentos. E na verdade, quando o paciente chega no consultório, ele quer direto isso, né? Por mais que você explane um pouco mais a respeito desse comportamento, muitas vezes ele não está interessado não, ele quer realmente aquilo que traga um resultado. Por quê? Porque dá trabalho falar de sentimento, dá trabalho a gente realmente assumir muitas vezes que nós temos um buraco sentimental e que a gente acaba trazendo o alimento para trazer aquele afago. O reconhecimento é muito complicado, né? Mas aí a gente fala
dessas questões de transtornos alimentares. Para a gente ter uma noção, né, uma ideia realmente de até onde vai isso, a falta do auto-perdão, muitas vezes, que foi o que eu acabei de falar, que é a cobrança e tudo mais, ela pode gerar uma autoimunidade. E o que isso tem a ver com a nutrição, né? Muitas vezes, quando a gente fala de doenças autoimunes, não estou dizendo que a alimentação errada, ela leva o paciente a ter a doença autoimune. Muitas vezes a gente já tem uma alteração nos nossos genes, que estão ali adormecidos, e esses genes eles são expressados mediante algum estresse, né? Algum fator externo. E esse fator externo, ele é tudo que entra no nosso corpo. Ou ele entra por aqui, que é através do emocional, tudo que a gente escuta, ou ele entra por aqui, de tudo que a gente vê, ou ele entra por aqui, que é através de uma alimentação errada. Então, muitas vezes, o estresse, ele acaba trazendo toda uma modificação da nossa microbiota intestinal. E para muitos, para a gente ter um entendimento, a nossa microbiota intestinal, dentro do nosso intestino, nós temos nosso maior tecido linfóide ali, que são as nossas células da imunidade. Então, uma vez que eu tenho uma modificação das bactérias nesse ambiente, o meu corpo já fica mais estressado, já fica mais inflamado, e aí eu me deparo com um ambiente externo, algum estresse, alguma emoção que não é bem-vinda ou bem administrada por mim, e desenvolve doença autoimune. Então, assim, eu dei uma pincelada de uma forma muito prática, muito mais complexo que isso, mas a gente tem que ficar muito atento assim. Então, a nutrição, ela pode não desenvolver, vou corrigir isso, ela pode desencadear, despertar uma doença autoimune se eu já tiver um gene para aquela doença. Então, assim como eu posso expressá-la, eu também posso trazer uma remissão. Então, ao mesmo tempo que eu posso desenvolvê-la, eu posso tratá-la. Não vamos falar em cura, porque uma vez doente, uma vez a doença expressada, a gente fala de tratamento e cura, né? Então, assim, é muito além. Então, por isso que é uma ciência linda, uma ciência divina, porque Deus que criou os alimentos. Então, assim, vale a pena a gente dar um pouquinho de atenção para as nossas escolhas, para o nosso estilo de vida, porque é uma escolha. É uma escolha, com certeza. É muito legal. A cada dia que eu estou estudando, eu ainda estou no quarto semestre, tem mais 4, falta metade da faculdade, e eu já não tenho dúvida que eu quero escolher essa área, sabe, Gi? Porque eu fico vendo lá o corpo humano, quer dizer, exatamente esse pensamento, gente, como que Deus fez isso, né? E a alimentação, ele deixou tudo disponível aí pra gente. E tem até a frase de Hipócrates, né, que é conhecido aí como o pai da medicina, que é o alimento ser seu remédio, o remédio ser o seu alimento. E, gente, é muito legal tudo isso. Eu acho que assim, eu não tenho dúvida que você vai ser uma excelente profissional, porque você já aplica isso na sua vida. Então, pra mim, sempre foi desafios. Eu entrei na faculdade sem comer uma fruta. Pois é. Eu entrei na faculdade porque eu escutava as consultas da nutricionista enquanto secretária e achava encantador, mas eu não aplicava. Eu fui melhorando ao longo do meu aprendizado. Você já gosta, você já aplica, você já faz, você já entende. Então você vai fazer com muito mais amor, não tenho a menor dúvida. Vai ser linda. E você me acompanha, né, Gi? Você sabe a luta que é não só para vencer o transtorno alimentar, a bulimia, mas também apareceu agora a síndrome do intestino irritável, fibromialgia, e para não ter agravos de saúde, eu tenho que viver de dieta. E muita gente não entende isso, acha que é frescura, acha que eu tô aí correndo atrás de um corpo perfeito. Eu queria que você falasse sobre isso também. Sim. A fibromialgia é tida hoje como uma doença autoimune, né? A síndrome do intestino irritável, ela normalmente está acompanhada, assim, de alguma doença autoimune, não é regra, mas assim, o que acontece muitas vezes? Nos dois casos, nós temos processos inflamatórios acontecendo, né? Então, eu gosto de usar, para ficar muito claro para as pessoas, é como se uma ferpa entrasse na nossa mão, né? Se entrar uma ferpinha que é algo tão insignificante, tão pequenininho, e se eu deixar ela ali, ela vai começar a gerar todo um processo inflamatório naquele local, e se eu deixar, pode trazer um estrago maior, né? Então existem alguns alimentos, aqueles alimentos que são estranhos ao nosso corpo, ou seja, assim como a ferpinha é um corpo estranho, a gente tem um monte de aditivo, de conservante, de estabilizantes, ou seja, há uma alimentação industrializada de uma forma geral,
E também alguns alimentos que não são tão modificados pela indústria, mas como o glúten, lactose muitas vezes, para alguns pacientes até ovo, enfim, que precisam ser avaliados. O que acontece? Para muitas pessoas, esses alimentos são tidos como alimentos inflamatórios. Eu não gosto de falar de uma forma geral que eles são para todo mundo, porque tem pessoas que toleram muito bem, então a gente não pode generalizar. E a gente não está falando de doença celíaca, nada disso, a gente está falando de uma sensibilidade alimentar específica. E quando eu já tenho um processo inflamatório acontecendo no meu organismo, esses alimentos eles só exacerbam essas expressões, né? Esses sinais e sintomas como a inflamação. Então, se eu tenho um intestino irritável, que é um processo inflamatório acontecendo no meu intestino, e o intestino é a minha primeira barreira de defesa do meu corpo, tudo que eu como vai para ele. Então eu já tenho um tecido mais inflamado, mais sensibilizado, e aí eu como alimentos inflamatórios que vão aumentar o processo inflamatório. Então não é frescura. Pelo contrário, eu acho que assim, quando a gente tem um pingo de conhecimento, a gente precisa ter um pouco mais de compaixão com o outro, né? Não é frescura. E eu vivo muito isso no consultório. Eu tenho muitos pacientes celíacos em que os próprios familiares, os próprios pais acham que é frescura. Mas é só um pouquinho, é só um pedacinho. E esse pedacinho, ele pode sim ser o veneno, dependendo de como o paciente está. Uma coisa que eu acho importante, pra gente tentar associar o emocional. Não sei se você já viveu isso também, mas às vezes eu percebo em pacientes, até comigo, porque eu também sou intolerante à lactose, não é uma doença autoimune, tá, gente? Mas eu tenho uma intolerância alimentar, onde, por exemplo, tem dia que eu como e não me faz mal, e tem dia que eu como e me faz mal. Isso muito está associado também ao meu estado emocional. Então, assim, quando eu estou um pouco mais estressada, mais ansiosa, onde o meu emocional naquele dia não está tão bom, eu tenho prejuízo, inclusive, na produção de enzimas digestivas, de ácido clorídrico. Então, o meu processo digestivo, ele fica comprometido. E, às vezes, um pouquinho que eu como já é o suficiente para me fazer mal. Se o dia eu estou mais feliz, mais tranquila, eu estou completamente distraída, né? Eu tenho um processo digestivo muito mais atuante, muito mais eficaz, onde a gente fala que existe uma tolerância imunológica maior com aquele alimento. Ou seja, a gente não desenvolve sintomas. Então, trate a gente com carinho. Isso é importante. Eu percebo muito também lógico, quando brigo com o marido, estou muito ansiosa com coisa de trabalho, falta de dinheiro, mas pré-menstruação também, como muda e, tipo, parece que tudo que você come faz mal. Eu gosto muito de terapias integrativas, sabe? Eu gosto muito de juntar essa questão do corpo fala, de doenças psicossomáticas. E quando a gente fala não tem nada a ver com o tema, mas é uma curiosidade, mas quando a gente fala desse processo de período pré-menstrual, a gente fala de um momento da mulher muito mais sensível, né? Onde o útero está ali se preparando para receber realmente, para ser fecundado, para receber o óvulo, fecundar como um espermatozoide. Então é um momento muito íntimo nosso, onde existe um processo de reclusão muito grande, onde a gente deveria ficar mais quietinha, mais na nossa. Então toda a questão hormonal está comprometida, então a digestão também fica. Então assim, o emocional fica, a digestão fica, né? Então, o que é importante a gente trazer é que o nosso emocional, ele precisa sim estar sempre muito bem trabalhado, muito bem, nós estarmos muito bem resolvidos conosco, porque aquilo que eu não falo, aquilo que eu não consigo resolver, o meu corpo engole e os meus órgãos, eles gritam por nós. Então, aí entra a questão das doenças psicossomáticas. O que isso tem a ver com a nutrição? É importante a gente conhecer esse lado emocional do paciente, porque senão a gente tenta acertar de um lado e na verdade a solução está em outro, né? Então saber se ele dorme bem, como é a vida social, até a questão espiritual, a espiritualidade dele. Então assim, é muito importante a gente olhar o paciente de uma forma muito integrativa, em todos os âmbitos da vida dele, porque senão a gente nunca vai acertar, né? E aí o órgão ele fala por nós. E aí uma vez eu escutei assim que todos nós temos o órgão mais sensível, todos nós. Então, quando eu não resolvo o meu problema, eu engulo aquele problema e o meu órgão mais sensível é acometido. No meu caso, eu já tive fibromialgia, acho que a gente já conversou sobre isso. Por muitos anos, qualquer estresse me trazia dores articulares. Não é que eu tive, eu ainda tenho, mas eu nunca mais acordei, né? Ela sempre ficou ali, mas dormindo, eu nunca mais expressei, justamente por trazer esse equilíbrio mais emocional.
legal, perfeito. Gi, tô adorando esse papo, a gente aqui descalça, super à vontade. Sim, faz um pulinho na piscina daqui a pouco. Sabe o que eu